Boa noite, irmãos. Bem-vindos. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia aí comigo em Gênesis 15. Vamos começar direto aqui na palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguém que também desejou muito ter um filho. Porque filhos são bênção, família é bênção de Deus para as nossas vidas. Então vamos lá, vamos ler juntos Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a tua recompensa. E eu queria que você parasse por um momento e imaginasse essa cena junto comigo. Deus se revela aqui ainda, a gente já tem o hábito de chamar Abraão, né? Porque Deus mudou o nome dele numa altura da vida dele de Abrão para Abraão, mas aqui ainda Deus está chamando ele de Abrão. Então se eu me atrapalhar e chamar de Abraão, é que eu já pulei um pouco essa parte da história. Mas olha que interessante, quando Deus se revela a esse homem, nesse encontro que foi uma marca na vida desse homem, como é que Deus saúda ele? Não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. A história é antiga, mas tem uma verdade que é para os nossos dias. Tem uma verdade que pode ser extraída dessa história, que pode edificar a nossa vida, pode edificar a nossa fé. E Deus se apresenta para Abraão com uma saudação tão oportuna para nós nesses dias. Você pode imaginar Deus se revelando de uma maneira bem pessoal para você, nesse tempo onde, de certa forma, a humanidade toda está debaixo de uma nuvem de medo, de uma nuvem de ameaça, de insegurança, de incerteza. E Deus chega para esse homem, e Deus chega para você hoje, e você pode receber essa palavra como uma palavra de Deus para você. Abrão, não tenha medo. Marcos, não tenha medo. Sirlei, não tenha medo. Luciana, não tenha medo. Gente, o impacto dessa palavra, hoje me chamou, nem era sobre esse início a minha palavra, mas Deus começou a chamar minha atenção hoje com essa saudação. Queridos, se essa verdade entra no nosso coração, e nós realmente trazemos ela para a verdade do nosso dia, para a verdade do nosso dia a dia, para a verdade da nossa história, isso muda a nossa vida, porque Ele está dizendo: ei, eu te conheço, não tem. Ele já chega dizendo: não tenha medo. Será que Deus fala isso para Abraão à toa? Deus conhecia o coração desse homem, e esse homem devia estar com medo, devia estar inseguro, e Deus já chega rasgando, e Deus já chega dizendo: não tenha medo, porque Ele sabe o que está no escondido do nosso coração. Ele sabe das incertezas, Ele sabe das interrogações, Ele sabe do agito, do desassossego ou do sossego da nossa alma. E Ele já chega trazendo uma palavra: sossega, não tenha medo. Eu sou aquele que te guarda, eu sou o teu escudo, e você terá uma grande recompensa. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra como uma saudação de Deus para você, uma verdade de Deus para você acolher no teu coração nesses dias. Amém? Em nome de Jesus eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Vamos adiante então. Mas Abrão perguntou, estou no versículo 2: Ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência.
Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, e as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. E então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém? Um monte de nome esquisito, mas uma terra maravilhosa que Deus deu ao seu povo através de Abraão. Então vamos lá. Eu queria olhar com você um pouquinho para essa conversa de Deus com Abraão. A gente já começou olhando, mas vamos lembrar um pouquinho da história aqui. Vamos lembrar que Abraão, então, ele já tinha visto certamente muitos dos seus amigos, dos seus parentes, se casarem e terem filhos, muitos filhos, porque naquela época se tinha muitos filhos. Então, um foi casando, tendo filho. Abraão se casou, nada do filho. Outros amigos se casaram, dali a pouco vieram os filhos, mais filhos, e Abraão, nada. Outros amigos, outros parentes foram casando, foram formando família, foram tendo filhos, a casa foi se enchendo de criança, daquela coisa tão gostosa, tão tremenda, que é o cheirinho de um bebê em casa, né? Aquele bebê fofinho, aquelas dobrinhas. Não vamos falar do choro da noite, das fraldas sujas, porque isso tudo passa. Vamos falar da parte boa, né? Você acordar de madrugada para atender aquele bebê e ele olhar e sorrir para você. Não tem como não sorrir. Você pode estar cansado, com sono de madrugada, mas quando aquele bebezinho olha para a gente se derrete. Não é assim? Pai, mãe. Então, Abraão estava sonhando, ele e a sua esposa, em ter um filho. E sabe, eles não esperaram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eles esperaram, eles cultivaram esse sonho, esse desejo durante décadas da vida deles. Muitas décadas. Porque nessa altura da história aqui, vamos lembrar que tanto Abraão quanto Sara já estavam perto dos 100 anos. Pense bem, gente, a maioria das pessoas da nossa geração, da geração que a gente faz parte, com essa ideia, com essa idade, já estão com o Senhor, já estão na glória, já partiram dessa terra. E esses dois ainda estavam ali. Quem sabe quanta dor, quanta tristeza, quem sabe quantas vezes Abraão teve que consolar a esposa dele, porque não tinha filhos. Se hoje filho é algo tão precioso, tão valioso, naquela época, queridos, um homem, uma mulher, um casal não ter filhos era também quase que uma vergonha, era uma grande frustração,
era uma dor muito grande. Não que hoje não seja, mas culturalmente naquela época tinha um peso ainda maior o fato de você não ter filhos, não deixar a herança, aquilo que você construiu para alguém do teu próprio sangue, ter que deixar para um servo. E era isso que Abraão estava conversando com Deus. Se a gente voltar um pouquinho para trás, nós estamos aqui no capítulo 15, você vai ver que lá no capítulo 13, Deus já tinha falado alguma coisa com Abraão sobre isso. Então essa conversa, ela já vinha de tempo. E pelo que a gente vê, Abraão, um homem de Deus, um homem de fé, ele já vinha, com certeza, né, queridos, orando e pedindo ao Senhor: pô, Senhor, me concede filhos. A esposa, esse casal desejava filhos, mas os anos foram passando, os filhos dos amigos foram crescendo, foram se casando, foram tendo seus filhos, foram tendo seus netos, quem sabe bisnetos, porque naquela época também os filhos, as pessoas tinham filho bem cedo. Então gerações se multiplicaram, e esse homem e essa esposa olhavam aquelas crianças crescerem, casarem, terem suas crianças, se tornarem avós, e eles nada. Será que o coração de Abraão, o coração de Sara, era como nessa época da vida? A Bíblia fala, se a gente pegar no capítulo anterior, ali também no 14, que Abraão era um homem muito próspero nessa altura aqui. Ele se tornou muito rico, ele tinha muitos rebanhos, muitos servos, os servos eram hábeis. Tanto que no capítulo anterior, ele vai em socorro do seu sobrinho, que tinha se envolvido lá numa situação, e ele leva mais de 300 homens da sua própria casa, servos dele que eram guerreiros, e eles lutam, e Abraão então recupera o seu sobrinho, as esposas, a família e as posses, tudo isso. Então Abraão era um homem poderoso na terra, era um homem influente, era um homem de posses, era um guerreiro, era um homem bem visto pelas pessoas. Mas sabe, queridos, quando a gente olha com atenção para essa conversa dele com Deus, nós vemos que a vida desse homem era incompleta. Faltava algo naquela família, faltava uma alegria, faltava a realização de um sonho. Abraão, quase aí com 100 anos de idade, não estava completo. E ele está ali, vamos falar assim, né, no nosso linguajar, chorando as pitangas para Deus. Está dizendo: oh Deus, é que eu não tenho herança, eu não tenho filho, vai ficar para o servo, Deus. Como assim, né? Dá a impressão que ele está dizendo: oh Deus, o Senhor já me prometeu, mas ainda não chegou. Tudo isso está passando, a minha vida está passando. E a tua promessa, e o meu sonho, e nada disso está acontecendo ainda. Quem sabe quanta tristeza, talvez até quanta amargura tinha no coração desse homem, dessa esposa, a gente não sabe. E para mim, hoje eu estava prestando atenção nessa conversa, parece um grande desabafo de Abraão ali com Deus, um grande lamento, quando ele está dizendo: olha, vai ter que ficar a minha herança para o meu servo, porque o filho não chegou. E então, de repente, queridos, depois de décadas de espera, décadas, Deus fala algo para Abraão aqui. De repente, Deus move de uma maneira que Abraão talvez esperava, desejava há muito tempo. E olha a resposta que Deus dá para Abraão. Deus diz assim, pulei um capítulo. O seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão estava ali chorando por causa de um filho que ele queria. E de repente, assim, eu não sei se você imagina as cenas, eu imagino. Eu uso a criatividade que Deus me deu e eu imagino a cena. Na minha cabeça, eu quase faço um filme. E eu imagino Abraão saindo, olhando para cima, aquele céu, né, aquela noite escura, aquele céu com muitas estrelas. E ele ficando atônito. E tem uma frase sobre Abraão aqui. Abraão creu no Senhor.
ponto. Abraão creu no Senhor. Nessa hora, queridos, a Bíblia não registra Abraão dizendo, mas como você fará isso, Senhor? Como assim? Como é que nós vamos fazer? Mas olha, né, a gente já tem 100 anos e a minha esposa também já não é mais uma mocinha. Ela já está aqui perto da minha idade. Como assim, Deus? Como que isso vai acontecer? Não. Diz Abraão creu. E tem uma outra pedacinho dessa frase que diz assim, e isso foi creditado como justiça na vida de Abraão. Essa foi a marca desse homem. Muitos outros autores, a gente vê isso lá em Hebreus, vemos isso em outros lugares do Novo Testamento, remetendo à fé de Abraão. Essa fé que quando Deus falou, eu vou fazer, não vou te dar só um filho, mas a partir desse filho, eu vou te dar uma herança que você não consegue, se você contar as estrelas do céu, você vai saber o tamanho da sua herança. E logo depois, Deus promete, além do filho, além da herança, Deus promete uma terra. Deus estava vendo uma nação. Abraão sonhava com um filho. Deus deu o filho, Deus deu o povo, a herança, a nação e a terra. E muitas vezes nós estamos ali chorando as nossas pitangas para Deus. Não chegou ainda, Deus. Não chegou ainda, Deus. É isso aqui que eu quero. É uma coisa. E Deus está preparando o tempo. Porque o dia que vier a resposta, do jeito dele, da forma dele, Deus vai fazer muito além do que um filho que talvez você peça a Deus. Porque Deus traz um propósito à existência. A vida desse filho de Abraão não foi simplesmente um filho. Para Abraão foi o filho amado, o filho querido, aquilo que veio completar aquele casamento, aquela família. Abraão estava olhando o contexto familiar, o contexto pessoal, mas Deus estava indo além. Deus estava trazendo à existência um projeto tremendo, queridos. Deus estava trazendo à existência um povo, uma terra, uma herança, um povo do qual eu e você hoje, espiritualmente falando, já fomos enxertados nesse povo. Nós somos o Israel de Deus, a Bíblia fala isso. Então Abraão viu algo, Deus viu muito além, e no tempo certo, Deus fala, eu vou fazer. E esse homem, ele creu, a despeito das circunstâncias. Você já sabe essa palavra, eu já sei. Provavelmente muitos aqui já ministraram essa palavra a outras pessoas. Sobre crer a despeito das circunstâncias. É isso que a Bíblia nos ensina. Crer a despeito das impossibilidades. Crer a despeito de você olhar e não enxergar. Ou o que você enxerga é totalmente oposto do que aquilo que Deus prometeu. Deus tem um propósito e Deus fará. E ele simplesmente creu. Ele se rendeu. Naquela hora, a gente não sabe se antes Abraão estava com dúvida. A gente não tem como saber quantas vezes esse homem chorou, se ele lamentou, se ele brigou com Deus outras vezes. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas aqui, ele rendeu. Ele disse, eu creio e ponto. Não quero saber nem como isso aí vai acontecer. Como é que o meu corpo vai funcionar. Como é que o corpo da minha esposa vai funcionar. Deus falou, eu creio, ponto. E esse foi o crédito de justiça. Essa foi a fé de Abraão que serve de modelo para nós também. Fui falando, não olhei o papel, agora dei uma perdidinha. Ele creu, ele obedeceu e ele trouxe ali, como que fosse a materialização da sua fé. Porque quando aparece essa frase aqui, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor. Deus lembra a ele quem é na vida dele. Eu sou o Senhor que eu te tirei lá daquela terra. E Deus lembra a história que tinha com Abraão. Talvez algumas vezes você já tenha experimentado isso. Quando Deus te traz à memória quem Ele é.
O que Ele já fez por você, da onde Ele já te tirou. Ele já te tirou do Egito, Ele já te tirou da escravidão, Ele já fez uma aliança com você. E a nossa memória, irmãos, muitas vezes ela é falha. Ela é falha, a gente esquece quem é o Senhor. E aqui Ele está dizendo, eu sou esse Deus. E aí Deus fala para ele, traz um sacrifício para mim. E Abraão leva isso que na época era uma oferta a Deus. Sabe, essa oferta de Abraão ali, queridos, ela é a expressão da fé de Abraão. A fé é uma coisa que a gente não tem como ver, não tem como pegar, né? A minha fé é desse tamanho, ela tem esse formato, ela é dourada, ela é transparente, não tem como. Mas o fruto da nossa fé é palpável, não é? Você às vezes tem fé para ter um filho, você não pode ter um filho. Quantas histórias a gente já ouviu aqui, e de repente Deus traz um filho. Você creu naquela promessa de Deus, você creu naquilo que para os homens era impossível, e hoje você tem o teu filho no colo. O resultado da sua fé você pode tocar, mas a fé é invisível, mas é real. E quando Ele traz esse sacrifício, uma coisa muito interessante acontece. Eu queria que você lesse comigo o versículo 11. Então, está ali esse momento, essa conversa, Deus pede esse sacrifício, Abraão se move, traz o sacrifício, e diz ali no versículo 11, nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Queridos, ave de rapina aqui na palavra de Deus, ela tem um significado. Vamos ver lá no Novo Testamento, o que Jesus falou sobre esse tipo de ave, que comem sementes de verdade, comem sementes de vida. Vamos lembrar da parábola do semeador, lá de Mateus 13. Você nem precisa abrir esse texto, só lembre que lá, quando Jesus vai explicando da semente, que é a palavra de Deus, a palavra de verdade, quando Ele lança a semente, aquela semente cai em diversos tipos de terra. E o primeiro lugar lá, Jesus disse assim, a semente que cai à beira do caminho, vem as aves do céu e roubam a semente. E a semente é a palavra de Deus. E imediatamente, a hora que esse Abraão traz um sacrifício a Deus, a sua fé é posta em ação. As aves de rapina vêm para roubar o sacrifício, para roubar a fé, para roubar a promessa. E será, queridos, que nas nossas vidas, as aves de rapina também não têm vindo nos visitar? Será que não tem aves de rapina voando sobre a tua vida nesse tempo, querendo roubar a promessa de Deus para o seu casamento, para a sua família, para a vida dos teus filhos, para uma prosperidade completa na tua vida, para o teu chamado, para aquilo que Deus tem colocado de sonho dele dentro de você? Será que você tem lidado, tem percebido que tem aves de rapina por aí nos nossos dias? Eu tenho percebido, eu tenho lidado com aves de rapina. Aquelas aves que vêm, às vezes, imediatamente como Abraão aqui, quando você se posiciona, eu creio, e você dá um passo de fé, agora sim, eu vou fazer isso que Deus me mandou, eu vou ter tal atitude, eu vou fazer isso que o Senhor me orientou, e imediatamente começam as aves de rapina, e a nossa mente começa a ser bombardeada, para que a fé seja devorada do nosso coração. Sabe, queridos, nós estamos vivendo nesse tempo, como falamos antes, de grande incerteza, de grande instabilidade, de grande abalo. Todos nós, de diferentes formas, estamos sendo chacoalhados. E a nossa fé, ela tem sido provada, não tem, queridos? A minha fé tem sido grandemente provada nos últimos tempos. Eu estou sozinha? Dá um sinal aí para mim, deixa eu ver. Vocês estão tão quietinhos, eu não estou vendo assim... Aleluia. Estamos em família, que eu gosto de sentir a família perto. Queridos,
a nossa fé tem sido provada. E sabe, eu tenho descoberto muitas vezes a fragilidade da minha fé. A fragilidade. Um dia eu ouvi uma expressão de uma pessoa que disse assim: fé defeituosa. Tem uma fé defeituosa. Eu achei uma expressão tão pesada, tão forte. Mas sabe, quando a nossa fé está ali, parece que quebrada, fraca, frágil, ela está defeituosa. Onde qualquer passarinho, qualquer ave de rapina, qualquer adversário, qualquer inimigo vem e rouba a verdade do teu coração, vem e rouba a fé, vem e rouba a esperança, vem e rouba o ânimo, vem e rouba a verdade que Deus tem semeado no nosso coração. Aves de rapina na Bíblia fala do inimigo das nossas vidas, fala do nosso adversário. Esse adversário vai sempre vir contra nós. Desde o Éden ele veio contra o ser humano. E vocês lembram que lá no Jardim do Éden, queridos, quando Satanás vem como uma serpente para enganar Eva e Adão e seduzi-los ali, já no Jardim do Éden, Satanás quer enganar, e naquele momento conseguiu enganar Eva e o seu marido junto, Adão, que Deus não é confiável. Ali foi a primeira seta naquilo que é a base do nosso relacionamento com Deus. A base do nosso relacionamento com Deus não é a igreja. A igreja é a expressão do nosso relacionamento, não é a base. Religião não é a base do nosso relacionamento com Deus. Se religião ou a igreja é a base da nossa fé, ela está ruindo, ela está quebrando, ela está quebrada e totalmente fadada ao fracasso. Porque a base do nosso relacionamento com Deus, diga comigo, é confiança. É confiança. Fé, confiança. Se você não confiar em Deus, você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A base do nosso relacionamento com Deus toda é fé. É confiança, é um relacionamento de confiança. Quando você faz uma aliança com alguém, quando você que já é casado fez uma aliança com seu cônjuge, é uma aliança de confiança, de amor, de fidelidade, de cumplicidade. Então, confiança e fé estão na base do nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos zelar dessa fé. Nós precisamos cuidar dessa fé. Hoje de manhã eu estava lá no jardim, lá na chácara, e estava olhando tão bonito que tá várias plantas tão floridas, né? E eu estava pensando, se o pastor João não estivesse lá cuidando, outra pessoa ia ter que estar, porque senão ia estar virado num mato. Porque um jardim, a nossa fé é como um jardim. Ela está ali, ela precisa ser regada. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus, pela verdade. Como é que eu vou crescer em fé? Nós já sabemos isso, a gente já é careca de saber disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não me expor à palavra de Deus, não tem como eu crescer em fé. Se eu deixar a palavra de Deus, se eu não me expor a ela, eu não me achegar a ela, a minha fé vai ficar fraca, vai ficar frágil. E quando vem os abalos, esse abalo, ele me derruba, ele derruba o meu relacionamento com Deus, porque a minha confiança é abalada. Você identifica, irmão, minha irmã, alguma ave de rapina que você tem permitido roubar, devorar a obra de Deus na tua vida? Eu queria que você pensasse um minuto. Quem sabe uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, algo que Deus lhe falou e está demorando a acontecer, ou uma situação difícil que aconteceu com você, e você está ainda no abalo. Tem alguma ave de rapina roubando a semente de vida de Deus de dentro do teu coração? Quando aconteceu isso aqui, as aves de rapina vieram. Logo depois teve um outro momento
Mas quando as aves vieram, Abraão fez algo. Ele começou a fazer o quê? Ele começou a enxotar, tocar, espantar as aves de rapina. Esse homem que tinha fé, que levou lá uma oferta para Deus para selar a sua fé, então agora ele tem que espantar aquelas aves que queriam roubar o seu sacrifício. Ali era a materialização da promessa de Deus, queridos. Não tinha a ver com o animalzinho morto, mas com o que simbolizava naquele momento. E Abraão tem uma posição, ele tem um posicionamento, ele tem uma atitude, uma ação para guardar, para zelar aquilo de precioso que tinha entre ele e Deus. E esse é o posicionamento que Deus espera de mim e de você nesses dias. Tem aves de rapina aos bandos contra as nossas vidas. E você e eu, nós precisamos reter a promessa de Deus. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quem é Deus? Sabe, queridos, é muito fácil quando a gente vem aqui. Eu estava observando a letra das canções hoje que a gente adorou a Deus. E eu estava pensando que significativas, que verdadeiras, né? A gente canta, a gente adora a Deus dizendo: Deus, isso é a verdade que eu creio. Essa é a declaração que eu faço, é verdade. Só que, às vezes, na segunda, na terça, lá na sexta, no sábado, no domingo antes de vir para o culto, aquilo ali se perdeu no meio dos abalos, das dificuldades, das adversidades, das lutas, das pressões que todos nós enfrentamos todos os dias. Então eu preciso zelar pela verdade de Deus que já tem dentro do meu coração, porque senão, queridos, nem eu, nem você, ninguém de nós vai subsistir nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu conversava com a Cirlei no começo do culto. Ela é bem-vinda e nós estamos muito felizes que ela está aqui com a gente hoje. E eu disse: Cirlei, não tem como eu entender a dor que você passou e ainda está passando. Mas eu não esperava outra coisa de você. Ela me contando dos posicionamentos que ela tem tido em Deus. Porque eu conheço ela, ela tem uma fé de verdade. De verdade. Sabe, queridos, a nossa fé tem que ser de verdade. Tem que ser no dia mau ela sustentar a gente. Porque senão, queridos, qualquer barquinho, qualquer caico navega bem num lago sem onda. Mas quando esse mar se levanta, quando o agito vem, quando a adversidade vem, queridos, aí é que a nossa fé é provada. E aí, às vezes a gente desmonta. Porque a nossa fé não tem fundamento, ela é frágil, ela não tem raízes, ela às vezes tem raízes falsas nos pensamentos da gente, nos achismos da gente. Muitas vezes a gente acha que Deus deveria agir de tal forma, que a vida toda vai ser cor-de-rosa, que nunca vai ter problema, que vai ser tudo perfeito no casamento, na família, nas finanças, na saúde. E Jesus nunca prometeu isso. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, gente. Mas sabe, eu pensava outro dia, acho que não levei muito a sério essa palavra de Jesus. Porque nos últimos tempos, a gente tem levado um baque. Nós estamos há 2, 3 semanas de ver a nossa pastora que começou essa igreja a ser recolhida por Deus. E nós estamos em paz, nós estamos felizes por ela. Mas o nosso coração está dolorido. A gente não queria assim. A gente não queria dessa forma, nesse tempo. E aí, eu vou me ofender com o Senhor porque as coisas não estão saindo do jeito que eu penso? Quando o meu coração se ofende com Deus, sabe, muitas vezes a gente se ofende, a gente começa se chateando com Deus, porque a resposta da nossa oração está demorando. A gente começa se chateando, aí a gente vai se amargurando e a gente se ofende. Mas a gente, às vezes, não tem coragem de admitir isso. Então a gente simplesmente deixa a comunhão com o Pai. A gente deixa a comunhão com o Filho. A gente deixa a comunhão com o Espírito Santo. Porque, sabe quando
Dentro de casa, às vezes a gente está meio rararã, assim, com o cônjuge. Ou você que ainda não é casado, às vezes está meio rararã, assim, com um colega de trabalho. Uma situação meio chata, um clima, uma situação, um descontentamento. Vamos falar honestamente, irmãos. Você tem vontade de olhar nos olhos, dar aquele sorriso amável, quando tem uma coisa que não está boa, que precisa ser conversada, consertada? Vocês conseguem fazer isso? Eu não estou enxergando bem mesmo daqui, não vejo o zoinho. Queridos, eu não consigo, é difícil para todos nós. E com Deus, a gente não admite, a gente não tem a humildade de admitir. A gente simplesmente vai se afastando do lugar de comunhão. E a nossa fé vai ficando frágil. E esse jardim começa a ser cheio dessas aves de rapina. A gente poderia falar de insos, de ervas daninhas que crescem no jardim. Mas a conversa hoje é de cima para baixo, né? É aves que vêm. Então as aves vêm. E a gente permite que as aves roubem da nossa vida. Se não tiver a nossa permissão, queridos, as aves de rapina não podem roubar nada do que está dentro de nós. Nada do que está dentro. Não podem roubar paz. Não podem roubar confiança. Não podem roubar fé. Não podem roubar sonhos. Não podem roubar a palavra de Deus. A palavra profética de Deus. A verdade de Deus dita para você sobre quem você é como um filho de Deus. Mas para isso a gente precisa fazer o que Abraão fez. A gente precisa enxotar a dúvida, a incredulidade, que é um pecado. O nosso pecado, queridos, nos separa de Deus. E a incredulidade é um pecado. A Bíblia diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Então, quando a minha fé se esvai, eu estou pecando contra Deus. Então, quem sabe medo, ansiedade, insegurança, amargura, ressentimento, falta de perdão, apatia, mornidão, passividade, frieza espiritual, frustração, orgulho. Eu fiz uma lista aqui das aves de rapina que eu luto volta e meia. Você pode fazer a tua. E hoje eu queria convidar você a ter um posicionamento diante do Senhor e também diante das aves de rapina. Se você já tem uma aliança com Deus e ela está fragilizada por causa das dificuldades da vida, sua fé está enfraquecida, hoje é uma noite para você renovar a sua aliança com o Senhor. Se você nem sabe o que é isso, ter uma aliança com Deus, eu quero te convidar hoje a você dizer: Deus, eu estou entregando a minha vida para você. Eu não dou conta sozinha. Faz uma aliança comigo. Traz perdão, traz restauração para a minha vida. Como é que eu resisto a essas aves de rapina? Orando, me posicionando. Mas não é só hoje aqui, queridos. O que eu quero falar com vocês é que é importante, nós vamos fazer isso juntos aqui como família. Mas sabe, amanhã, depois da manhã, semana que vem, quando você está lá no teu trabalho, quando você está lá na pressão da tua vida, lá você precisa trazer na tua memória aquilo que te dá esperança. Que Deus está com você, que Ele prometeu que nunca, jamais te abandonaria, que Ele é fiel, que aquilo que Ele te prometeu, Ele cumprirá, ainda que demore, ainda que seja de um jeito que você não gosta, que seja ruim, que seja doído, que seja difícil. Nesse tempo que a gente vive da história da humanidade, queridos, é sobre um estilo de vida. É sobre a gente viver um versículo que é bem conhecido, se não de todos nós, da grande maioria de nós, que eu queria terminar com ele. Romanos 12, no versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É sobre hoje? Sim, mas é sobre amanhã, é sobre semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, o quantos anos você viver aqui nessa terra. Você vai precisar fortalecer, manter, zelar a tua fé, zelar pela aliança que você tem com Deus. E sim, espantar as aves de rapina que vêm batalhar na sua mente para roubar a verdade, a promessa que Deus já deu para você. Você pode se levantar? O Espírito Santo é o nosso ajudador. Talvez você esteja fraco e se sente sem forças em alguma área da sua vida para batalhar pela sua fé. Talvez você se sinta fragilizado com a fé bem pequenininha. E sinta assim, eu não tenho condição de espantar a ave de rapina, demônios, o mal, o adversário da minha vida. E o Espírito Santo está dizendo para você, eu te ajudo. Ele está saudando você com aquela mesma saudação que ele falou para Abraão naquele dia. Não tenha medo, filho. Não tenha medo, filha. Eu sou o teu escudo. E a sua fé será recompensada. Porque Deus é galardoador daqueles que buscam, daqueles que creem, daqueles que agem de acordo com a sua fé. Eu queria que por um minutinho você de novo pensasse se você está batalhando com alguma ave de rapina. E você não tenha vergonha. Se você está com essa batalha dentro de você, você erguesse a sua mão aí onde você está. Nós vamos orar juntos sobre isso. E eu já seguro a minha erguida, porque eu estou batalhando nesses dias. E eu queria que nós fizéssemos uma oração. Eu vou orar aqui, irmãos, mas eu quero que você ore aí onde você está. E você diga a Deus, nesse dia, eu quero me lembrar, eu quero lembrar o Senhor, eu quero lembrar o reino do Espírito, de que eu sou teu. Eu tenho uma aliança feita através do sangue de Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Eu tenho uma aliança em Cristo Jesus. Para toda a eternidade eu tenho essa aliança. Se eu nunca fiz essa aliança, eu estou fazendo agora. Eu estou dizendo, Jesus, eu te reconheço como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu faço uma aliança contigo, que é para toda a eternidade. Conduz a minha vida. Perdoa o orgulho do meu coração. Perdoa a amargura. Pai, aquilo que no meu coração é nocivo, aquilo que está enfraquecendo a minha fé, toda amargura, todo ressentimento, toda falta de perdão, tudo aquilo que me frustrou, toda frustração, toda mentira, todo engano do diabo que eu acolhi dentro da minha mente, da minha alma, eu te peço perdão em nome de Jesus. E nessa hora em fé, junto com a minha família aqui, como igreja do Senhor, eu enxoto essas aves de rapina que querem roubar a fé, que querem me roubar saúde, fé, as promessas do Senhor. Mova os seus braços sobre a sua cabeça, como um ato profético, como que você está enxotando em fé, dizendo, a partir de hoje chega, chega, eu me posiciono com as verdades do Senhor, eu renuncio às mentiras, eu renuncio ao engano, eu renuncio ao medo, renuncio à insegurança, renuncio à ansiedade, em nome de Jesus, renuncio toda mentira,
todo engano, toda frustração, tudo aquilo que Satanás tem semeado na minha vida e eu tenho acolhido como verdade, eu renuncio, eu peço perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoa pela minha fraca fé, me perdoa por ter acolhido, mas nesse dia eu me posiciono aqui, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, e eu declaro que sobre a minha vida vale a palavra, vale a promessa do Senhor, em nome de Jesus, e eu verei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprindo na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus, porque essa é a promessa de Deus. E passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Eu confio em ti. Eu queria que nesse mesmo espírito, os irmãos que vão recolher a oferta, pudessem já vir, já passando, e você ofertasse nessa consciência. Daquele dia Abraão fez uma oferta, e hoje nós vamos ofertar na mesma fé de Abraão. Nós vamos ofertar pela nossa própria fé. Nós vamos ofertar dizendo: Senhor, eu me posiciono, eu creio que o Senhor é um Deus completo, que supre as minhas necessidades em todas as áreas. Por isso recebe a nossa oferta em nome de Jesus, como um sinal da nossa confiança e do nosso amor, em nome de Jesus.